Olá, eu sou Ana Caroline Kiangala, editora do Preta Nerd Burn Hell, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a leitura do catálogo da exposição Desobediências Poéticas da Grada Quilomba, que é uma autora que eu tenho estudado desde um pouquinho antes do mestrado, então eu tenho uma familiaridade com o trabalho dela como teórica, né, com Plantation Memories, que acabou de ser traduzido no Brasil agora em 2019 como Memórias da Plantação, que é um livro da editora Cobogó, esse livro aqui. E se você não segue no Twitter ou no Instagram, possivelmente você participou da enquete onde eu perguntei se vocês costumam adquirir catálogos quando vão às exposições ou não. Em ambas as redes, a maioria de vocês respondeu que costuma sim adquirir, seja gratuito ou pago, e eu queria então compartilhar com vocês a minha perspectiva, a minha opinião sobre esse catálogo, porque eu sei que muita gente que acompanha o blog também acompanha o trabalho da Grada Quilomba e se interessa pelo trabalho dela como artista multidisciplinar. Então, eu vou contar para vocês se vale a pena, do meu ponto de vista, adquirir esse catálogo ou não. Bom, não existe nenhum tipo de formatação específica do catálogo de exposição, porque isso tudo depende tanto do tipo de exposição, tipo de obra, e também do que a curadoria busca transmitir a partir daquela seleção ou organização de obras, né? Então, a curadoria geralmente ela tem uma tese sobre aquela obra, o que aquela obra quer dizer, considerando que a exposição inteira é lida como um conteúdo específico, e a partir disso o catálogo é pensado. Então, o catálogo, ele no primeiro lugar, ele tem o objetivo de registrar a exposição e, consequentemente, ele vai listar quais são as obras, o formato, o ano, o processo, e muitas vezes também vai destrinchar pra gente quais foram os materiais usados. Além do objetivo de listar e de registrar a exposição, muitas vezes o catálogo oferece uma outra característica que para mim é a que mais me chama atenção quando vou adquirir um catálogo. É mediar o conteúdo da obra ou da exposição como um todo, é possibilitar uma chave de leitura da exposição ou de cada obra ou do conjunto da obra como um todo para o público. Então, o curador, a curadora, a equipe curatorial vai pensar numa mensagem que está sendo transmitida ali e fazer um tipo de ensaio, um tipo de texto que vai conseguir mediar esse conteúdo pra gente. E principalmente porque eu tô falando da gente no sentido de que, por mais que eu tenha trabalhado alguns anos com mediação de arte, eu não sou formada em artes. Então, a minha leitura, ela vem do arcabouço, de um repertório literário, né? Então, eu, como qualquer outro público que não é especializado, eu também acho que é muito interessante que a exposição ela seja também lida de um ponto de vista teórico que eu não domine. Então, para mim, o texto que acompanha as obras, o texto que está ali na entrada da galeria, enfim, tudo isso para mim é muito importante, faz parte da experiência. Seja de uma exposição que eu consegui visitar ou de uma exposição que eu não consegui. No caso dessa exposição da Grada Quilomba, eu fui junto com a Caroline Rica ali, porque já estudamos a obra da Grada Quilomba juntas e debatemos um tanto, então pra gente foi mega importante irmos juntas ter essa experiência lá na Pinacoteca. E após a exposição, eu achei que seria interessante adquirir o livro e vou dizer pra vocês quais foram as expectativas que eu tinha em relação ao catálogo. A primeira expectativa que eu tinha era que o catálogo fosse mais do que o registro. Eu esperava que a gente tivesse um conteúdo mais teórico, né? Que a gente tivesse uma chave de leitura para a exposição. Uma das razões para isso é porque já no começo da exposição a gente vai ter algumas mensagens sobre o cubo branco e o formato da pinacoteca é retangular e o fato das obras estarem dispostas nas arestas faz com que a gente tenha aí uma mensagem já no formato escolhido para a exposição, né, para as galerias que foram escolhidas para serem ocupadas pelas obras. E existe também uma ordem de apresentação, né, das obras, então a gente vai ter tudo isso tá direcionando a gente para um tipo de significação, para um tipo de leitura. Então, nesse sentido, eu acredito que para quem não conhece a obra da Grada Quilomba, chegar na exposição e se deparar só com as instalações, eu acho que a pessoa pode sim entender a profundidade da obra teórica também, porque eu acho que elas se completam,
mas eu acho que na exposição faltou uma leitura que fosse menos descritiva. Os textos nas paredes, eles eram meramente instrucionais no sentido de, bom, isso aqui é uma instalação que tem X, Y, Z, sabe? E que não vai falar pra gente alguma coisa que seja realmente substancial sobre a obra. É claro que adota-se aí um ponto de vista que é, digamos que a obra fala por si. Na arte contemporânea, a gente entende que existe um espaço que está sendo disputado politicamente, sabe? Então, quando a gente fala em arte contemporânea, os formatos, eles são muito plurais, você pode dizer várias coisas, e nesse sentido é muito importante ter uma autora como a Grada Quilomba num lugar como a Pinacoteca de São Paulo, que é um lugar que, pelo próprio formato, foi um grande casarão transformado em museu, que já é um espaço museal bastante clássico. Então, assim, a obra da Grada Quilomba, que é uma obra que fala sobre descolonizar o pensamento, descolonizar a perspectiva artística, descolonizar a teoria, é muito importante que essa obra esteja num espaço como a Pinacoteca. Por outro lado, a gente não está tendo, a partir dessa abordagem da curadoria, um posicionamento político real, profundo, sabe? Porque a gente vai ter uma curadoria que não vai se posicionar para além da descrição. E, do meu ponto de vista, isso é um problema. Exatamente pelo fato de que não existe uma teoria sendo formada ali e que demanda muito do público, demanda muito da recepção, e eu não acho que isso seja, de fato algum, um tipo de forma de dizer que as pessoas não sejam capazes de entender. Não é sobre isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que a função da curadoria, no meu entendimento, é direcionar, sim, a tese, o objetivo pelo qual a obra foi escolhida, pelo conjunto de obras foi escolhido e foi organizado de uma determinada forma. Então, nesse sentido, eu senti bastante falta, não só na exposição, como no catálogo, desse tipo de posicionamento, inclusive porque, se a gente está falando de uma disputa política, de uma disputa de espaço, que não é só o espaço físico, a gente precisa muito mesmo de localizar, de posicionar o que a gente está querendo propor, né? E não estou falando de subestimar a inteligência das pessoas, eu estou falando de mediar o que você está querendo dizer e proporcionar que as pessoas concordem, discordem e que elas contrastem com o que elas entenderam ou com o que elas se propuseram a ler a partir do que está colocado ali. O que eu achei problemático no caso desse catálogo aqui é que ele meramente sumariza as obras. Então a gente vai ter aqui uma descrição do texto que foi lido pela Grada Quilomba nas instalações. Isso é muito bacana, e também uma coisa que é muito legal é que a gente tem aqui as intervenções dela ao longo do texto. Entretanto, para além da sumarização, a gente precisaria ter um discurso da exposição, que a gente acaba que não tem. Além dessa opção por um tipo de minimalismo teórico, quer dizer, a gente não tem texto teórico no catálogo, a gente vai perceber que foi desperdiçada a chance de criar diálogos com uma teórica, por exemplo, que é a Diane Lima, que é curadora e que está realmente nesse campo de disputa do espaço museal e uma busca de descolonizar a arte. Então, assim, ela é uma brasileira que é bastante reconhecida fora do Brasil também. Então, por que não foi convidada para tecer a sua perspectiva a respeito dessa exposição? Bom, eu também não posso dizer que não foi convidada, mas a gente percebe que não ter uma pessoa com este peso neste catálogo compromete muito a qualidade dele. Outra pessoa que eu acho que foi realmente uma perda não ter nesse catálogo foi a Rosana Paulino, que ela não só é artista, como ela também é doutora em artes, professora, arte educadora, e a obra dela também tem todo a ver com a obra da Grada Quilomba. Ela fala também sobre descolonização, ela fala sobre história do Brasil, ela também é uma artista antirracista. Então, seria uma teoria que seria criada aqui de muita relevância, sabe? Então, essas duas pessoas, não existe justificativa para elas não estarem num catálogo como esse. Então, para mim, essa perda, ela é inestimável, assim, não tem o que dizer. Isso já mostra um posicionamento que é
trazer uma artista decolonial, mas não posicionar-se da maneira que deveria ser posicionado, sabe? Não existe um comprometimento político real nesse projeto aqui, pelo menos do catálogo. Então a gente volta a um problema real da disputa do espaço artístico, que é falar sobre o cubo branco em si já não é o suficiente, porque não existe uma elaboração para além da obra. Eu entendo que a obra falada pela Greta Quilomba é um texto e tem a profundidade que a Greta Quilomba tem. Só que a gente não pode colocar toda essa responsabilidade na obra, porque a gente está falando de arte, a gente não está falando somente de teoria, ela é uma artista multidisciplinar. Então, a obra precisa sim ser embasada por algumas outras artistas, algumas pensadoras, enfim, uma curadora como a Diane, enfim. Tudo isso compromete bastante, mas isso recai num problema que eu acho que é mais grave, que é o único texto que tem no catálogo, para além da descrição que a curadoria fez, é um ensaio da Djamila Ribeiro. A Djamila, ela é uma excelente escritora, é uma pensadora, é uma influencer e eu admiro as obras enormemente. Sou muito inspirada pelo que ela escreve. Entretanto, essa isenção total do texto curatorial deposita uma responsabilidade muito grande no texto da Djamila, que é um ensaio sobre a experiência dela, não só com a obra da Greta Quilomba, mas de ter conhecido pessoalmente, conversado e tido esse contato da teoria, da prática e da conversa. Isso é um conteúdo inestimável, é muito importante, é bem escrito, é interessante para gente que estuda o pensamento da Greta Quilomba, mas não é suficiente. E a Djamila é uma filósofa, ela fez a função dela ao escrever esse ensaio sobre a experiência. O que foi problemático, entretanto, foi a escolha apenas do texto da Djamila, que parece ter sido um chamariz para que um público muito amplo compre, um público que já se interessa por arte, se interessa pelo pensamento da Greta Quilomba e se interessa pelo conhecimento, pela obra e pelo que a Djamila representa, mas, por outro lado, isso acaba se tornando apenas uma porta de venda. Isso é muito problemático porque a raiz do problema, que é a colonização e que é discutida na obra, isso não é, de forma alguma, atacada na maneira como deveria ser, que é através de ensaios teóricos. Ensaios que falem sobre a arte, que não esperem do leitor, da leitora, que não espere do público, da exposição, a elaboração total, certo? Assim como é muito interessante em outras exposições que têm o mesmo cunho crítico, né? A gente pode pensar em obras, por exemplo, da própria Rosane Paulino, a gente pode pensar em exposições da artista que não é negra, mas que também faz uma discussão muito profunda e muito séria sobre colonização, que é a Adriana Varejão, enfim, que a gente vai ver uma preocupação com a teoria, entendendo que a arte, ela pode sim falar por si, mas que existe um compromisso muito importante na elaboração dela, sobretudo quando a gente está falando de uma artista multidisciplinar e que se preocupa com a descolonização do pensamento de uma maneira que é, sim, didática e que precisa ser mediada. Mas vamos lá, o que eu estou dizendo então é que não vale a pena comprar o catálogo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você tem um objetivo que é mais de compreensão, de mediação do conhecimento, você vai acabar se frustrando se você adquirir esse livro, sobretudo porque o valor dele é o valor de um catálogo, então R$90 não é um investimento que você vai fazer sem pensar, provavelmente, né? Então, você precisa pensar se, por acaso, esse livro aqui ele vai ser muito importante para você como registro ou como descrição. Você vai precisar dele para estudar, você vai precisar ter esse texto e consultar esse texto para fazer algum tipo de trabalho, um tipo de obra de arte, enfim, conforme a sua área de conhecimento. Se for nesse sentido, a qualidade da impressão, a qualidade
da diagramação do livro, ela realmente é inquestionável. Nesse sentido, se você for usar essa obra para consulta, se você for usar para lembrar da exposição que você visitou, ou vai querer adquirir porque você não pôde ir à exposição, bom, nesse caso, você vai gostar do que está aqui, você vai ver utilidade neste catálogo. Entretanto, se você, como eu, for uma pessoa que tem um interesse na construção do conhecimento, do discurso da curadoria sobre a obra, nesse sentido você vai sentir uma grande frustração, que não é sobre o investimento que você fez, financeiro somente, mas é sobre o que você espera de um catálogo. Então é isso, vale a pena comprar se você for estudar a partir dele, se você acha que é interessante ter as imagens, mas se você quiser alguma coisa mais aprofundada, se você quiser conhecimento teórico sobre a obra, bom, aí eu diria que não vai funcionar para você. E é basicamente isso, essa também é a minha opinião. Se você tiver algum ponto em que você discorda, comenta aqui embaixo, a gente vai conversando sobre isso. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!